Palavras da vida eterna. O meu Salvador me fala. Palavra de consolo de vida. Trazem ao coração descanso. Senhor, Tu tens palavras da vida. Senhor, Tu tens palavras de alegria. Palavras do eterno refrigério. Palavras cheias de glória. Palavras alegres de redenção, indo pelas terras e mares. Palavras de salvação. Todos cansados, venham aqui. Senhor, Tu tens palavras da vida. Senhor, Tu tens palavras da alegria. Palavras de eterno refrigério. Palavras cheias de glória. Palavras do poderoso Rei, dando-nos a fé. Palavras do eterno Salvador, dadas ao peregrino no seu caminho. Senhor, Tu tens palavras da vida. Senhor, Tu tens palavras da alegria. Palavras do eterno refrigério, palavras cheias de glória. Palavras de tesouros ricas. Palavras da terra da vitória. Senhor, Tu tens palavras da vida. Senhor, Tu tens palavra da alegria. Palavras do eterno refrigério. Palavras cheias de glória. Palavras do brilhante noivo para a noiva que espera. Palavras, sim, palavras, ó, vem, Senhor Jesus, meu, enquanto ela caminha em sua direção. Senhor, Tu tens palavras da vida. Senhor, Tu tens palavras da alegria. Palavras do eterno refrigério. Palavras cheias de glória. Senhor, Tu tens palavras da vida. Senhor, Tu tens palavras da alegria. Palavras do eterno refrigério. Palavras cheias de glória. Senhor, Tu tens palavras da vida. Senhor, Tu tens palavras da alegria. Palavras do eterno refrigério. Palavras cheias de glória. Senhor, Tu tens palavras da alegria. Senhor, Tu tens palavras da vida, palavras do eterno refrigério, palavras cheias de glória.
Voltos de luz, ó batalhadores, caminhem adiante. Elevem a bandeira bem alto. Com Deus, vamos adiante nesse tempo. Embaixo estão as sombras e os inimigos estão se juntando. Mas a fé é o poder da vitória que vence o mundo inteiro. Fé é o poder da vitória. Fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que vence o mundo inteiro. O príncipe Emanuel vai junto. A sua palavra é a nossa proteção. Em todo lugar que pisares, esse exército da salvação, a palavra da cruz vai junto e atravessa com a luz as trevas escuras. Através do seu sangue temos a vitória, e cada batalhador é um herói. Fé é poder da vitória. Fé é poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que vence todo mundo. Lá, a massa escura dos inimigos, mas um fogo santo nos envolve e nos leva adiante. O capacete da salvação sobre cada cabeça, o escudo da fé está levantado. A armadura que nos protege e que faz o inimigo partir. Fé é poder da vitória. Fé é poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que vence todo o mundo. Aos vencedores vem a coroa da vitória e as vestes brancas. E a recompensa do servo fiel, o descanso após a batalha. Então levantemo-nos para a batalha. A noite se aproxima. E lutem pela cruz. A fé é o poder da vitória que vence todo mundo. Fé é o poder da vitória. Fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que vence todo mundo. Fé é o poder da vitória. Fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que vence todo mundo. Fé é o poder da vitória. Fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que vence todo o mundo. Para essa contemplação bíblica da palavra, com e através do irmão Frank, nós saudamos todos os irmãos e irmãs, todos os amigos mundialmente que se conectaram via internet. Saudamos de todo o coração. Nós agradecemos pelos desejos de bênção para esta transmissão
que nos alcançaram, de muitos irmãos mundialmente. Nós estamos unidos no amor de Deus com todos vocês. Que o Senhor possa nos juntamente, através da sua palavra, abençoar. Eu desejo ler uma palavra de introdução da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 4 a 11. 2 Pedro 1, a partir do versículo 4 a 11. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, o controle próprio, e ao controle próprio a perseverança, ou paciência, e a perseverança a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, o amor em geral. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou sem fruto. Pois aquele, mas em quem essas coisas não há, ele está cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até aqui, a palavra de Deus. Nós pedimos agora que o irmão Frank receba a palavra. Amados irmãos e irmãs, no Senhor, sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Que preciosa palavra nos foi lida. Nós, na pregação de Zurique, nos referimos que os apóstolos escreveram cartas e que cartas foram lidas pessoalmente, ou têm que ser lidas pessoalmente, que foram direcionadas diretamente a nós. Nós ainda voltaremos em breve a isso. Também eu desejo passar todas as saudações. Hoje não mencionarei nomes, mas mais do que antes, de todos os povos, línguas
nos são passadas saudações e se alegram que podemos ter essas transmissões. Deus, de fato, concedeu graça para que a sua santa e preciosa palavra seja ouvida adiante. Nós estamos no mês de maio, chegamos a esse mês. Vamos olhar para o maio de 1946, no passado, quando em São Francisco a Organização das Nações Unidas tomou a decisão que Israel tem o direito de um Estado próprio. Vamos olhar para o dia 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor veio ao irmão Branham e lhe deu a indicação precisa para o seu ministério. Vamos olhar para o dia 14 de maio de 1948, quando Israel, como Estado, foi então trazido à existência, exclamado: irmãos e irmãs, é simplesmente poderoso, porque nós devemos atentar até, pois quando a figueira se tornar suculenta, e em Oséias 9, versículo 10, nós lemos que Deus, o Senhor, mostrou Israel como uma figueira no deserto, e após todos esses milênios, Israel novamente voltou à sua terra natal, e o Senhor não somente falou do tempo do fim de forma geral, no qual nós chegamos, mas o que se refere a Israel, e por isso somos gratos. Naturalmente, trata-se principalmente para nós das promessas que Deus, o Senhor, deu à congregação. Também nós nos referiremos a isso. Nós enfatizamos que Deus faz tudo de acordo com a sua palavra e que Ele, primeiramente, dá promessas, e quando o tempo veio, então Ele cumpre aquilo o que prometeu. Mas antes de entrarmos em maiores detalhes sobre isso, eu desejo passar duas saudações especiais. As primeiras saudações do Burundi, de Bujumbura, simplesmente todo-poderoso, que a mensagem do tempo do fim traz fruto. Toda uma congregação aceitou a mensagem, a palavra, e no total 625 irmãos e irmãs se deixaram batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos também testificar isso sempre de novo. A palavra de Deus também não volta vazia no nosso tempo, não volta vazia para Ele, mas cumpre
naqueles que creem aquilo para o qual foi enviada. E então, um irmão de Uganda escreve ao irmão Miro, na Eslováquia, uma carta muito especial, um e-mail, e escreve de Moisés, dos homens de Deus, até irmão Branham, que foi necessário para trazer a mensagem. E então ele vem no fim ao irmão Frank, chega, e eu peço que o irmão Borg leia isso, não por minha causa, mas por vossa causa, para que vocês saibam que não somente nós na Europa, mas todo mundo, de uma ponta a outra, ouviram a mensagem divina e de coração creem. Por favor, permita-me também dizer que os crentes da mensagem do tempo do fim não teriam uma mensagem que fosse livre de explicações humanas se não houvesse um ministério do irmão Frank. Através da graça de Deus, Deus determinou o irmão Frank, o colocou para alimentar os seus filhos com uma pura mensagem que é livre de explicações de pessoas e está dentro dos limites da Santa Escritura. Ao Senhor nosso Deus seja dada gratidão por isso. Vocês todos sabem, antes de que uma missão divina possa ser expressa, o Senhor tem que lhe ter dado, ele tem que ter sido comissionado, tem que saber, tem que ter recebido precisamente dito o que um servo tem que fazer. Ele, a Noé, disse o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer. A Moisés, a todos os profetas, Deus, o Senhor, ele deu indicações. E como este irmão enfatizou, também a Paulo e até ao irmão Branham, se ele não tivesse recebido uma missão divina, se não tivesse havido um dia 11 de junho de 1933, então a Escritura hoje ainda não estaria cumprida. Vejam, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós entramos nesses temas bíblicos muitas vezes, e justamente isso, o que Deus prometeu para esse período, para essa etapa, faz aqueles irmãos que não podem crer, lhes causa dificuldade, tanta dificuldade, e a nós que podemos crer, nós somos fortificados e simplesmente somos gratos, que reconhecemos o tempo e a hora, pudemos reconhecer, e irmãos e irmãs, quantas vezes nós, em relação
a passagem bíblica, aquilo que o nosso Senhor disse em Lucas 19, especialmente versículo 42 e 44, o que ele enfatizou lá, quando ele olhou sobre Jerusalém e chorou. Ó, que você, neste teu tempo, tivesse reconhecido o que te traz a paz, mas então está oculto aos teus olhos. Imaginem uma vez, 4.000 anos eles esperaram, e então o dia do cumprimento da completa profecia bíblica do Antigo Testamento para a primeira vinda de Cristo, eles não puderam reconhecer isso no seu cumprimento. Deus tinha enviado um mensageiro, como ele havia prometido. Uma voz que clama em alta voz no deserto: preparai as veredas do Senhor, endireitai um caminho para o nosso Deus. Isto aconteceu, o ministério de João Batista foi feito. A passagem bíblica de Malaquias 3 também se cumpriu. Vejam, eis que envio o meu mensageiro antes de mim, que me preparará o caminho. Foi cumprimento da Escritura diante dos seus olhos. Toda Jerusalém e a Judéia foram ao Jordão, creram na mensagem e deixaram se batizar. Mas o que foi com os escribas, com os fariseus, com os saduceus? O que foi com os guias religiosos? Eles creram em tudo o que estava escrito em Moisés, mas aquilo, o que Deus, para aquele período, havia prometido, eles não creram. Eles podiam ler tudo, dos profetas, dos salmos, mas para aquilo que aconteceu naquela época e se cumpriu, eles não tinham compreensão. Eu não estou julgando, mas eu digo no nome do Senhor. Todos os irmãos em todo o mundo, até dentro dos movimentos carismáticos, todos podem ler da Bíblia inteira, citar e ler. Mas quando se trata das promessas diretas para o nosso tempo, então, como se diz na boca popular, então o forno se apaga. Então é o fim. Então eles se exaltam porque não creem que Deus cumpriu essas promessas de forma simples no nosso tempo. E assim como naquela época, João Batista deu testemunho, pôde dar testemunho, porque lhe foi dito: aquele no qual virdes o Espírito descer, este é que batiza com o Espírito e com o fogo. O que aconteceu no nosso tempo? Deus se preocupou para que fotógrafos do mundo pudessem tirar fotografias quando a luz
a nuvem sobrenatural desceu. E eu penso especialmente no janeiro de 1950, em Houston, Texas, quando a coluna de fogo esteve sobre a cabeça do irmão Branham. E se até lá não se pôde crer, não quis se crer, então este seria o momento, justamente lá, quando Deus, Ele mesmo, se preocupa para que a confirmação sobrenatural no campo natural possa ser fotografado, para que todos, se creem ou não creem, pudessem ver, e nós podemos, então, com convicção da fé, dizer: Ele, aquele sobre o qual a coluna de fogo, coluna de luz sobrenatural desceu, este é que Deus enviou como mensagem antes da segunda vinda de Cristo, que é precursora da segunda vinda de Cristo. Assim lhe foi dito, e assim nós frequentemente já repetimos. O homem de Deus, ele pegou todas as doutrinas bíblicas, ensinamentos bíblicos, como estão escritas. Ele trouxe tudo ao estado original, como está escrito, que todas as doutrinas não bíblicas fossem colocadas, varridas de lado, e que na casa de Deus, no reino de Deus, na congregação de Jesus Cristo, somente valha aquilo o que no princípio na congregação de fato havia sido colocado. Cada doutrina bíblica, cada ensinamento bíblico foi revelado novamente, seja sobre a divindade, sobre o batismo, Santa Ceia, eleição, queda no pecado, simplesmente a completa obra de redenção de Deus, com todas as promessas, tudo foi tão claro quanto o sol da luz, quanto a luz do sol foi revelado. E por isso somos de coração gratos que o Senhor guiou assim, que eu fosse por Ele determinado de que essa palavra, preciosa palavra e santa palavra revelada, que pudesse carregar essa palavra a todo mundo, foi a sua decisão, não a minha. Mas aquilo, o que aconteceu no dia 2 de abril de 1962, não somente irmão Branham, em dezembro de 62 ele confirmou, mas Deus mundialmente confirmou isso. Ele confirmou diante de testemunhas isso. E na carta circular de dezembro, nós mostramos uma vez. Em todo o mundo, em todos os povos e línguas, a palavra foi proclamada. Não porque se refere a mim, eu não posso nada por isso que o Senhor me chamou com voz audível, me chamou e comissionou. Mas olhem para o mapa mundial, até em todo o mundo, dentro de todos os lugares, seja nos Urais, seja na Sibéria, sim, onde vocês olharem, por favor, olhem mais uma vez nessa mapa mundial. A preciosa palavra de Deus,
que como mensagem do tempo do fim é denominada assim, que deveria ser trazida a todos os povos e línguas. Ela já havia sido anunciada a partir do nosso Senhor, qual seja Mateus 24, versículo 14, e o evangelho do reino de Deus será proclamado a todos os povos, a todas as nações. Isso não é uma decisão que William Branham tomou, ou eu. Isso é a decisão de Deus. A partir do princípio, já foi assim. E ouçam todos muito claramente. Naquela época, no princípio, quando o Senhor deu a ordem missionária, a grande comissão, há 2000 anos, em Mateus 28, ele já, em Mateus 24, ele disse o que 2000 anos após, posteriormente, aconteceria, qual seja, no nosso tempo. Isto, que seu evangelho original seria proclamado para testemunho a todos os povos. Irmãos e irmãs, eu coloco hoje conscientemente a pergunta: se o Senhor olha para nós, ele tem que chorar ou ele se alegra sobre isso? Aceitamos, recebemos, fomos obedientes na fé, nos tornamos obedientes na fé, ou rejeitamos e permanecemos na incredulidade e desobediência. Vale para nós, vós, povo meu, separai-vos, não toqueis nada impuro, então eu vos receberei e deveis ser meus filhos e filhas. Todos temos esse convite, ouvimos esse convite divino, esse chamado santo, ouvimos? Vós, povo meu, a multidão comprada pelo meu sangue, vós sois minha propriedade. Vocês ouviram o meu chamado? Vocês vieram a mim? O Senhor não chama para uma pessoa, mas nós, como dissemos, e tem que ser repetido claramente, está de fato escrito: a palavra que da minha boca vem não voltará vazia a mim, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual eu a enviei. Não volta para mim, não volta para o irmão Branham, mas volta para Deus o Senhor, que através dos profetas ele anunciou o seu conselho de salvação, e Paulo pôde dizer: eu vos anunciei todo o conselho de Deus. O mesmo nós podemos, no nosso tempo, também dizer. Se nós olharmos o nosso tempo, irmãos e irmãs, nós, de um lado, estamos tristes que nós não podemos ir às reuniões como em todos os anos passados, para juntos agradecer ao Senhor, para juntos ouvirmos a sua palavra, pois ainda está escrito: não abandonei as vossas reuniões,
tanto mais quanto virdes o dia se aproximar. Mas, da mesma forma, podemos dizer, os verdadeiros filhos de Deus, não todos não vieram a Krefeld em todos os primeiros fins de semana, mesmo se às vezes nos últimos anos estiveram mais de 1000 pessoas reunidas, mas ao mesmo tempo em todos os povos e línguas os verdadeiros crentes se reuniram. E se agora não mais podemos ter as reuniões da forma que estávamos habituados, então deixe-me ainda lembrar de um testemunho. Alguns dias atrás, eu recebi um telefonema de uma preciosa irmã e ela disse: amado irmão Frank, eu ontem fiz 97 anos de idade e penso em todos os anos que se passaram, nos quais eu, com a irmã Freudhofer, eu vim para Krefeld, mas agora, na minha solidão, eu ouço diariamente as pregações que se tornaram grande bênção para mim. Se tornam e tornaram 97 anos de idade. E mesmo assim, sabe usar um aparelho e assim, em todos os lugares, individualmente se reúnem e se cumpre, onde 2 ou 3 se reúnem no meu nome, então estarei no meio deles. Nós partimos do princípio que Deus concede graça, que teremos reuniões, seja em Krefeld ou Zurique, ou onde quer que seja. Mas então, mais uma palavra da exortação. Amados irmãos e irmãs, eu não posso entrar em nenhuma discussão sobre vacina ou sobre aquilo que agora está acontecendo. Não posso tomar parte disso. Eu simplesmente não posso. É deixado para cada um pessoalmente decidir. Hoje, eu vi, em maio de 1965, o irmão Branham disse: eu farei minha viagem à África do Sul, mas anteriormente eu tenho que ser vacinado. E o irmão Frank, ele pode mostrar aqui essa carteira de vacinação, desde 1964, quando fiz a primeira viagem missionária para a Índia. Eu tive que me deixar vacinar. E em todos os anos, as vacinas simplesmente eram obrigação e tinha que se ir com passaporte e mostrar também essa carteira de vacinação, colocar sobre a mesa, porque sem isso não poderia se entrar no país. Então, cada um decida para si mesmo. Deus possa vos abençoar todos ricamente. O irmão Branham, ele foi obediente, eu fui também, e vocês todos podem também ser. Agora, vamos mais uma vez à palavra de Pedro. Amados irmãos e irmãs, nós de fato, na palavra de introdução, nós ouvimos sobre as virtudes e, por favor, aceitem essa consideração assim
e coloquem depois de lado e vos aprofundem agora na palavra de Deus. Nós ouvimos o que faz parte do novo ser humano, o que faz parte, qual seja todas as virtudes que foram contadas. O apóstolo Pedro, ele vivenciou pessoalmente e pôde então escrever: a quem estas virtudes faltarem, ele é cego e é praticamente míope. E quem anteriormente leu também, e também outras passagens bíblicas que você pode adicionar, Deus nos concedeu tudo pela graça, para que nós tivéssemos parte na natureza divina, porque somente lá onde a natureza divina pode se revelar, então todas as virtudes divinas das quais nós lemos poderão se revelar. Que Deus possa a todos nós conceder a graça, que não somente creiamos na promessa para esse tempo, que Deus quis enviar alguém e também enviou, e que a mensagem divina é precursora da segunda vinda de Cristo, e também ela é precursora. Simplesmente está no meu coração que Mateus 25, versículo 10, em todos que agora estão ouvindo e creem, encontre cumprimento, qual seja, as que estavam prontas entraram com ele para as bodas. Eu desejo ter pregado a palavra sob missão divina, ter passado adiante o que Deus determinou para essa etapa. E todos que de coração creem, eles terão suas vivências pessoais de salvação, e a nova vida divina, com todas as virtudes, se tornará revelada, e nós temos plena parte na natureza divina. Através das promessas divinas recebemos que se tornam realidade nossa vida de fé. Ao nosso Deus seja dada a glória e o louvor por isso. Sobre tudo mais, o que no momento está acontecendo sobre a terra, nós não entraremos em detalhes. Nós iremos simplesmente, mais uma vez, a 2 Pedro, capítulo 1, e leremos a partir do versículo 17, por favor. 2 Pedro 1, versículo 17 até 21. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nesse versículo, permanecemos diretamente aqui um pouco parados, no qual eu me agradei. Que Deus possa conceder graça, que através das palavras que nós ainda leremos, a cada palavra nós
Ele possa falar a cada um pessoalmente através dessas palavras. Versículo 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Algo maravilhoso. Em todos os lugares havia testemunhas que viram e ouviram e vivenciaram e nos deixaram o testemunho, e nós cremos de todo o coração que aconteceu com o nosso Redentor, que o comprazer de Deus descansou sobre ele, e eu creio que o comprazer de Deus agora está sobre todos os filhos e filhas de Deus, descansando sobre eles, que ouvem a palavra, creem e na obediência ao Senhor seguem. Versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual possuímos, e fazeis bem em atentarem a ela, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Também aqui nós permanecemos parados. Que significado a palavra profética recebeu em nós? Toda a orientação espiritual está na palavra profética. O que se refere ao decorrer do tempo, da mesma forma, a orientação espiritual está nas palavras evangelísticas, na proclamação do Evangelho, do pleno Evangelho. Tudo Deus ordenou maravilhosamente, e Pedro aqui coloca o peso principal na palavra profética. Enquanto se nos foi revelada, então ela alumia como uma clara luz em um lugar escuro. Por favor, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura permite particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Graças seja ao nosso Deus, que nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular. Isto é para mim uma palavra santa, de fato santa. Toda a palavra de Deus é santa, mas a ênfase especial, seja uma parábola, seja compreendida assim, ou de outra forma. Quantos explicam parábolas como querem? Sobre isso, o Senhor, através de Pedro, não nos deixou dizer nada sobre isso. Ele colocou o peso sobre a palavra profética, que a profecia bíblica não permite nenhuma interpretação particular. E eu agradeço a Deus, o Senhor, até hoje, de ter dado sequer uma interpretação até hoje, mas com
santo respeito, eu aceitei a santa e verdadeira palavra profética e o Senhor, através do Espírito Santo, nos revelou. Vamos ir ao profeta Isaías, capítulo 49, e aqui, versículo 8, por favor. Isaías 49, versículo 8. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Especialmente, trata-se aqui para mim que o Senhor, Ele vela sobre a sua palavra, seja Israel como nação, seja a nós como congregação. Simplesmente maravilhoso saber que tudo acontece assim como Deus definiu na sua palavra, como disse lá. E nós lemos ainda de Hebreus, o capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Aqui nós lemos versículo 5. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o havia arrebatado. Visto como antes da sua arrebatação, do seu arrebatamento, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Graças seja ao nosso Deus. Também aqui nós temos um testemunho. Enoque, o sétimo após Adão, ele tinha o comprazer de Deus, caminhava com Deus e foi levado para cima sem ter aqui experimentado a morte, ter sido sepultado, como um exemplo que agora no fim da sétima era da igreja, nós todos sabemos, em Apocalipse 2 e 3, está das 7 igrejas dos mensageiros das mensagens direcionadas aos anjos das igrejas, e então a última promessa: quem vencer como eu venci, ele sentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. O comprazer santo de Deus descansou sobre o Filho de Deus, sobre o nosso Redentor. E irmãos e irmãs, recebam, aceitem isso na fé. Deus não nos vê mais como pecadores, não mais como aqueles que nós uma vez fomos. Deus nos vê através de Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual a redenção, a reconciliação, o perdão aconteceram, no qual o velho homem morreu
e o novo homem surgiu, pois somente o novo homem, somente sobre o novo homem pode haver o comprazer de Deus. Vamos ler ainda do comprazer de Deus de Mateus 17, versículo 5. Mateus 17, versículo 5. Mateus 17, versículo 5. E ele, estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, ou me agrado. Ouvi-o. Eu não sei, mas Deus conceda graça para autoprovação, mas por favor na fé, não na incredulidade e não na dúvida, mas para nossa autoprovação nós temos que ler primeiro, ter que ler 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios 10, versículo 5 e versículo 11. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pois foram prostrados no deserto. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, como exemplos, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, para alerta para nós, está escrito, aviso para nós, aos quais o fim dos séculos está próximo. E eu estou convicto de que todos que creem na mensagem divina sabem que, de fato, chegamos no fim do tempo da graça. E para nossa autoprovação, e eu repito, por favor, com sinceridade, com honestidade, mas na fé. Por isso, aqui está escrito, na maioria deles, Deus não se agradou. Nós ouvimos do comprazer, ou lemos o comprazer. Enoque tinha o comprazer de Deus. O comprazer de Deus descansou sobre o Filho de Deus, sobre o nosso Redentor. Todas essas passagens bíblicas nos foram dadas, mas se aqui é falado do povo de Israel que havia ouvido a mensagem da hora e vivenciado a partida, a saída, e como congregação havia sido reunida e viu o sobrenatural, coluna de fogo, tudo pessoalmente eles vivenciaram. E então, mesmo assim, está escrito, na maioria deles, Deus não tinha comprazer. Irmãos e irmãs, eu digo isso na fé, e talvez por isso, porque eu vi a multidão incontável, de fato vi. Eu não quero entrar nas vivências sobrenaturais maravilhosas, mas
as vivências que o Senhor me concedeu, também em ligação com o chamado para fora e com a reunião dos santos para ouvir a sua palavra, foram todas as vezes, seja no dia 19 de setembro de 1976. Irmãos e irmãs, nessa visão, estava em cima, no mezanino, na primeira fileira, e estava olhando para a enorme tenda, que não era circular, mas era mais oval, assim, e as cadeiras estavam todas vazias. E no próximo momento, veio uma multidão de pessoas, mas tão poderosa, tantas pessoas, de uma vez só, simplesmente com força, e todas as cadeiras estavam então ocupadas. E isso saía até da tenda, tanto quanto se podia ver, e não se podia ver mais até. Eu creio que a exortação, o alerta que Paulo aqui direcionou à congregação aos Coríntios, ele escreveu várias cartas a essa congregação. Nós levamos ao nosso coração e falamos na fé: amado Senhor, eu pertenço àqueles que de coração creem o que tu prometeste, o que tu fizeste no nosso tempo. Eu creio de todo o coração e de toda a alma. E então vem o santo comprazer de Deus ligado com a sua promessa que atuou a natureza divina em nós, e todas as virtudes pela graça fazem então surgir para que o comprazer de Deus possa de fato descansar sobre nós. Digam-me o que nós podemos ainda adicionar. Nosso Senhor, Ele consumou toda a redenção até a consumação. Já João, na ilha de Patmos, ele viu a grande multidão dos redimidos, lavados no sangue do Cordeiro. Irmãos e irmãs, aceitem na fé e recebam. Tão certo quanto vocês creem na mensagem do tempo do fim e receberam o ministério do irmão Branham como prometido por Deus e sob a comissão de Deus, e de acordo e após a sua partida, que a mensagem divina sobre missão e na vontade de Deus foi carregada a todo mundo. Assim, vocês que podem crer nisso. Vocês pertencem, são para ser contados com os eleitos que alcançarão o alvo. Virgens prudentes, que não somente têm óleo em suas lâmpadas, mas nos vasos consigo. E eu digo a vocês, eu creio que todos que assim aceitaram e receberam este coração estarão lá, porque o comprazer de Deus descansa sobre nós. Estarão lá quando o Senhor retornar para nos levar para o lar. Que o fiel Deus possa abençoar a todos, de fato, ricamente abençoar. E, por favor, leiam as passagens bíblicas mais uma vez, levem ao seu coração e, por favor, confiem
no Senhor em cada situação. Assim está escrito. Digam a Deus gratidão em cada situação. Se passa-se por provações da pior natureza, agradeçam a Deus por isso. Vocês, como Jó, podem exclamar em cada situação, em cada provação, exclamar: eu sei que o meu Redentor vive. E tão certo quanto o comprazer de Deus esteve descansando sobre um amado Redentor, certamente descansa o comprazer de Deus sobre todos que Ele amou para fora, agraciou, reconciliou e consigo mesmo ligou. Ao nosso Deus seja a honra no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar para oração. Senhor, Todo-Poderoso Deus, de coração te agradeço. Conceda a graça que todos compreendam tudo corretamente. Amado Senhor, Tu vês, eu me tornei idoso e fraco. A minha memória não é mais assim como foi uma vez, mas a Tua palavra, as Tuas promessas são todas assim como são, vivas, cheias de atuação e se tornam realidade. Eu coloco direito em todos os verdadeiros redimidos, que sejam plenamente libertos em espírito, alma e corpo, e consagrem suas vidas ao Senhor, e que o comprazer de Deus descanse sobre eles. Irmãos e irmãs, recebam na fé e aceitem o Senhor. Ele retirou tudo o que era condenável de nós e colocou o comprazer de nós, o comprazer de Deus sobre nós. A Ele, ao nosso Redentor, seja a honra, seja a gratidão, seja a adoração trazida. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus esteja sobre todos os irmãos servidores mundialmente, descansando sobre eles, sobre todos que aqui e lá em pequenas reuniões estão se reunindo. Amado Senhor, completes Tu a Tua obra e venha. Sim, nós cremos que nós vivenciaremos isso mais uma vez. Eterno fiel Deus, seja trazida a gratidão a Ti por Tua santa e preciosa palavra, pela plena redenção que nós podemos pertencer a isso, e o Teu comprazer descanse sobre a multidão comprada pelo Teu sangue, batizada com o Espírito, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Твой батов всё
Liebe.